Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Eis que o idiota do Matheus Tibúrcio, mais conhecido como Tic et Non, eu acho que na verdade ele devia mudar para Tic et Non, porque ele sempre fala assim. É cheio de tiques o cara. É neurótico, tem um traço de pessoa neurótica. O tique não, né? Falou umas baboseiras aqui. 23 minutos, pelo amor de Deus. Quem é que tem saco de ouvir 23 minutos desse cara? Você tem que tomar um engolve, sabe? Porque olha, é muito bom você tomar uma cervejinha, encher a cara e tomar aquele engolve pra quebrar o galho. Agora o tique o tique não porra, é só um engolve, não tem bebida. É só aguentar a cara de um sujeito que você vê que é um desqualificado, mas que tem uma certa mania de grandeza, um certo delírio. E claro, ele começa cantando vitória, dizendo que eu morro de medo dele. Isso é verdade, cara. Já pensou na calada da noite? Assim, eu tô dormindo na minha cama, tranquilo, ar-condicionado, tudo escuro. Às 2 horas da manhã, aí aparece no pé da minha cama o candidato da filha Noel. É realmente assustador, realmente dá pra ter medo mesmo, não? O cara é feio de gritar de noite. Não. Olha só, até tossi aqui. Não é Covid-19, tá? Isso é o excesso do ar-condicionado que acaba me causando uma irritação. Mas enfim. Então, é verdade, cara. Se realmente você aparecesse às 2 horas da manhã no pé da minha cama, eu ficaria muito assustado, porque você é realmente uma criatura muito feia. Mas enfim, ele começou a cantar vitória, né, achando que ganhou o debate, quando na verdade eu apresentei aqui os sofismas que ele explana de uma forma até um tanto vulgar, diga-se de passagem. E aí ele veio falar que os favelados do Conde enviaram um vídeo. Você deve ser uma putinha socialite gostosa, né, do Ceará, né? Você deve ser, sei lá, você deve ser a Maria Bonita Rica, com essa sua voz de taquara. Você deve ser assim a fina flor de rapioca da elite jagunceira nordestina, para falar uma coisa dessa. Os favelados do Conde. Cara, dá pra ver que você tem cara de pobre, meu. Olha que eu não posso me arrogar de ser favelado, porque eu nunca fui favelado na minha vida. Muito pelo contrário. Eu não sou de uma família rica, mas também nunca fui pobre. Tudo que meus pais puderam me dar, me deram. Inclusive uma boa educação. Mas você, com essa pose de reizinho na barriga, não combina com o semblante da sua cara. Você tem cara mesmo de gente remediada, para dizer o mínimo. Eu acho que os favelados não mereceriam tanto deboche, sabendo que há muitos favelados decentes, como também há muitos favelados que são muito mais inteligentes do que você. E eu conheço, diga-se de passagem. Aí ele falou do nacionalismo católico brasileiro, da nova resistência, que isso é coisa de favelado, enquanto o olavetismo é coisa de rico, etc. Eu não entendi a relação, para falar a verdade. Porque eu acho que o olavetismo é um vendaval tal de estupidez que nós estamos vendo a partir desse governo federal, a partir do bolsonarismo. Realmente, nesse ponto, a classe média bolsonarista Olavete é estúpida, e nisso podemos concordar. Mas nacionalismo católico brasileiro e nova resistência, coisa de favelado, eu não sei qual é a relação. Eu não sei nem mesmo qual é a relação entre catolicismo nacional e nova resistência. Porque eu mesmo não defendo nem mesmo o catolicismo nacional. Nunca defendi isso em minha vida. A única coisa que eu posso ter afirmado é que o Brasil tem uma identidade católica. Mas a religião católica não é uma religião nacional, é uma religião universal. E justamente por conta dessa universalidade cristã é que eu a defendo como uma base civilizacional para a nossa sociedade. Porque nós fomos construídos a partir de uma base que não é nacional. Inclusive é imperial, que foi trazida de Portugal, que foi trazida da Península Ibérica. Ou seja, de uma outra região, de um outro povo. E que nós somos de fato a extensão desse povo de alguma forma. O problema é que o Matheus Tibúrcio, mais conhecido como Tic Não, né? Ele quer fazer um tipo de sofisma chamado rótulo odioso. É preciso estereotipar o adversário, enquadrá-lo
num tipo odioso para depois descarregar as asneiras fundamentais que ele fala. Então é preciso me enquadrar num rótulo odioso. E vejam que ao falar da nova resistência, ou então dos chamados eurasianos, ele apenas absorve os velhos jargões dos Olavetes de rotularem qualquer pessoa que fuja do enquadramento do liberalismo e do conservadorismo como, naturalmente, pró-russos, pró-pan-eslavistas ou coisa desse gênero. Na prática, isso aí é mais uma fraude monumental, justamente porque eu nunca defendi o eurasianismo, como também vocês conhecem muito bem meus pontos de vista e eu sou completamente refratário a grande parte desses movimentos revolucionários. Então, é claro que o Matheus Tiburcio precisa desses joguinhos retóricos, porque ele mesmo mostra que ele é uma pessoa cuja cultura é nula. Aí alguém poderia me perguntar, bom, se ele é uma pessoa nula, por que eu cito, não, a título de exemplo? Porque, infelizmente, pessoas nulas como ele ganham um certo destaque desproporcional. Embora ele mesmo não seja tão destacado assim. Ele tem uma comunidade de vlog que é completamente significante. O Matheus Tiburcio, se ele tiver 1000 visualizações num vídeo, já é muita coisa. E isso porque ele se arroga de falar o inglês realmente sem sotaque, diga-se passagem. Quando ele chega lá com o tal do Michael Jones, I don't believe, nice to meet you. Então é aquele cara com aquele sotaque carregado nordestino, não? E o inglês dele é macarrônico e estropiado. E esse sujeito aí se acha o Shakespeare, né? Se acha o Chesterton da língua inglesa. Então, quer dizer, eu não preciso nem demonstrar com profundidade o ridículo, mas eu preciso me defender, né? Mas já que o rótulo do eurasianismo não cola, nem do nacionalismo católico, porque eu nunca defendi isso, e o nacionalismo católico sempre foi uma coisa muito problemática no Brasil, pode servir para Portugal, pode servir para a Espanha. Por exemplo, no caso, o franquismo, de fato, defendia uma bandeira de um nacional-catolicismo. Até Portugal defendia isso na figura do Salazar. Mas o Brasil mesmo nunca teve um movimento católico nesse sentido. Nem mesmo o integralismo brasileiro foi um movimento necessariamente católico com essa força. O máximo que chegou a essa aproximação, talvez, foi o patrianovismo do Arlindo Veiga dos Santos, que era um negão que lia muito São Tomás de Aquino e defendia inclusive uma ligação entre Brasil e Portugal. Eu acho até que isso tem um certo sentido, mas lamentavelmente nos 2 últimos séculos de história do Brasil houve um processo contínuo de ruptura com as origens lusitanas e com as origens ibero-católicas, de tal forma que hoje em dia o Brasil se apresenta numa nova configuração, o que para mim é bastante problemático, porque essa configuração ela não é consistente, ela é massificada, enfim. Mas isso é uma outra questão. Mas aí ele tocou na questão da minha formação, dizendo que eu me formei numa faculdade de esquina. Olha, senhor Tiburcio, quem formou em faculdade de esquina foi você. Se não me falha a memória, parece que você se formou na Universidade do Vale do Acaraú. Não sei se é verdade. Se for essa biboca que você se formou, eu estudei também numa tal de uva aqui, o curso de História, que eu parei porque era muito ruim. Universidade do Vale do Acaraú, ou seja, era uma sucursal da tua faculdade. Eu me formei na Universidade Federal do Pará. Universidade Federal do Pará não é biboca coisa nenhuma. E a Faculdade de Direito aqui no Pará tem mais de 100 anos, para você ter uma ideia, antes de você falar besteira. A Faculdade de Direito aqui em Belém foi fundada, se não me falha a memória, posso estar errado, em 1902. E claro que se atrelou à Universidade Federal do Pará. Então, você pode ter certeza de uma coisa, eu não estudei biboca coisa nenhuma, quem estudou em biboca foi você. E detalhe, eu fiz uma pós-graduação em História e especialização em História na Universidade Estadual de Maringá. Veja as credenciais da Universidade Estadual de Maringá no título História. Conheci ótimos professores de História nessa universidade. É uma das melhores universidades do Brasil. E eu não fiz mestrado e nem doutorado, por quê? Porque eu não teria espaço na universidade. Então, por que eu vou desperdiçar meu tempo fazendo mestrado, doutorado e sendo um desempregado? Aí ele fala do meu pai como membro do estamento burocrático, né? Por quê? Porque meu pai foi militar e foi médico.
E ele começou a desdenhar, porque meu pai trabalhava um pouquinho lá, recebia muita grana, não sei o que, e depois trabalhava por fora e blá blá blá, querendo subestimar o trabalho e a competência do meu pai. Deixa eu te explanar uma coisa, seu estúpido idiota. Meu pai não é pessoa de origem aristocrática ou de classe alta. Pelo contrário, meu pai era uma pessoa de origem humilde. O meu pai entrou nas Forças Armadas justamente para sustentar o curso de medicina. E ele passou no curso de medicina sem cursinho, sem nada. Meu pai foi sempre um batalhador, um homem extremamente inteligente. Um homem de grande leitura, diga-se passagem. Inclusive, o meu ateísmo, em parte, foi por causa das leituras iluministas e até nietzschianas do meu pai. Que, graças a Deus, eu acabei me libertando, porque nesse ponto eu estava equivocado. Inclusive, esse gosto pelo livro é uma coisa que eu herdei do meu pai. Só que eu herdei de uma forma mais radical ainda. Porque talvez meu pai não fosse tão apaixonado por livros, mas era apaixonado por livros, gostava de ler. Ele tinha uma biblioteca interessante. Só que eu aumentei por mim a biblioteca. Então, meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Você querer agora rotular o meu pai de ser membro do estamento burocrático? Quem está defendendo o bacharelismo e o estamento burocrático é você. O meu pai, tudo que ele teve, trabalhou, e trabalhou que nem um condenado. Como médico da aeronáutica, como militar e também como médico por fora. Milhares de famílias são agradecidas ao meu pai, porque meu pai era obstetra e ginecologista. Quantas mães hoje em dia são agradecidas pelo meu pai ter sido, digamos, um parteiro? Muitas. Muitas famílias de Belém são agradecidas ao meu pai. Porque ele era uma pessoa muito generosa. Ele não era mercenário. Muito pelo contrário. Ele era aquele médico que encarnava a medicina como um sacerdócio. Inclusive, há um hospital que hoje nós estamos vendo que está sendo usado para atender vítimas do Covid-19, que é o Abelardo Santos. O meu pai trabalhou nesse hospital, o Abelardo Santos. Trabalhou em vários hospitais aqui em Belém. Então, você, perto do meu pai, não chega nem a ser um pedaço de merda. Sabe por quê? Porque um pedaço de merda tem utilidade. Da merda se faz esterco. Da merda nós liberamos as nossas impurezas. Porque se nós não cagássemos, nós morreríamos. Então você não tem nem a dignidade de ser um dejeto humano. Nem aquilo que nós rejeitamos ao nosso corpo. E faça o seguinte, seu analfabeto sociológico. E o seu inglês de merda, porque eu vi o seu inglês lá do Michael Jones, coitado do Michael Jones, ele deve ter sofrido para entender o que você falou, porque o seu inglês é tão ruim, mas tão ruim, que realmente parecia ser uma língua de um outro planeta. Se aquele homem entendeu você, foi por educação, sabe? Porque você não sabe pronunciar nem mesmo as palavras em inglês. E quem pronuncia mal uma língua, muitas vezes, também pode se dar ao risco de ler mal essa língua. Pelo menos eu não me arrogo de falar bem inglês. Eu não falo inglês. Eu leio algumas coisas em inglês. Eu tenho a modéstia ainda de admitir que eu leio alguma coisa e leio muito pouco. Quem caga a regra aqui, caga a autoridade é você, mas você não é porra nenhuma. Você estudou numa universidade que é muito inferior à minha. Você tem um nível de qualificação inferior ao meu. Até mesmo meu pai, que você tocou o nome, querendo depreciar como membro do estamento burocrático, como se meu pai fosse a aristocracia nordestina do século XVI. Porque você não sabe nem o que é estamento burocrático, diz passagem. E ao mesmo tempo, você se arrogando a falar aqueles favelados do Conde. Ora, você é a mentalidade do estamento burocrático, não meu pai. Meu pai teve uma ascensão social pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pela sua formação. Chegou aonde chegou, justamente porque batalhou muito. Não um vagabundinho de merda como você, que nós percebemos que além de desqualificado, além de despreparado, ainda é uma pessoa que tem problemas psicológicos, cheio de tiques nervosos. Você deve ser uma pessoa que toma remédio controlado, no mínimo. Então, meus amigos, quer dizer, porque o ateísmo foi falta de pai. Foi justamente o contrário, foi ateísmo por excesso de pai. Porque meu pai era positivista,
Meu pai era nietzschiano, adorava a literatura do iluminismo, tinha uma tendência um tanto agnóstico-ateísta. Embora é interessante, apesar desse aspecto agnóstico, o meu pai tinha um grande respeito pela Igreja Católica, porque a educação dele foi no Colégio Nazaré, aqui em Belém, nos anos 50. E esse colégio era um colégio de elite, era um colégio em que as crianças eram ensinadas a falar francês. Meu pai sabia falar o Pai Nosso em francês, porque os padres maristas eram franceses. Mas nem por isso meu pai se arrogava e ficava cagando regra como um babaca como você. Então, meu caro, não se compare a mim nem a minha família. A sua família deve ser um grande remendo de merda que pariu um dejeto humano que não serve nem para esterco como você. Então, um grande abraço.